Fala, Lucas do Bando, fala Fiel, como é que vocês estão? Vocês estão belezinha, rapaziada? Acabei de chegar aqui de Corinthians 1, Botafogo 0, fui lá na Neoquímica Arena prestigiar essa grande vitória do Corinthians, né? Prometo que hoje não vai ser um vídeo tão grande, eu fiz uns puta podcast, né, nos últimos dois pós-jogos, né? Meia hora de vídeo aí, vai ser um pouco mais curta aí, eu prometo, até porque foi um jogo tranquilo de analisar, né? Enfim, antes de falar da partida, eu queria falar com o amigo botafoguense, caso apareça aqui, né? Eu vi que a galera comentou bastante no último vídeo aqui que eu citei o Botafogo, né? Da prévia antes da partida. Eu sei que minha opinião não vale de nada, né? Se comportem como vocês bem entenderem, né? Vocês botafoguenses, né? E reajam como devam reagir. Mas, cara, calma, tá ligado? O título não tá perdido. O Botafogo fez uma campanha do primeiro turno histórica e agora tá tendo alguns tropeços. Cara, pelo amor de Deus, não é o fim do mundo perder pro Corinthians em Itaquera, não é o fim do mundo perder pro Galo em Minas, ainda mais na estreia da Arena Nova, da Arena Nova deles. É claro que eu imagino que deve ter sido muito doloroso perder pro Flamengo lá no Engenhão, mas calma, cara. Os 14 pontos que estavam na frente, não dá pra manter isso o campeonato todo, tá ligado? E tá aqui um corintiano, tá ligado? Que vivenciou 2017, onde o Palmeiras chegou perto também. Assim, perto naquelas, né? O Palmeiras tinha que vencer o Corinthians e ainda vencer um jogo lá que tava atrasado, enfim, era meio longe, tá ligado? Deram uma super valorizada porque era o Corinthians ali, também teve o bagulho do craque Neto, né? Questão de sacanagem, né, e tal, né? Então, assim, o campeonato do Botafogo vai ter essa sequência difícil. E quando tiver os adversários mais acessíveis de novo, sei lá, um Cuiabá da vida, não sei se o Botafogo já jogou, Cuiabá da vida, América da vida. Aí esses jogos que o Botafogo tem que capturar os 3 pontos. Esses aqui, como o de hoje, por exemplo, eu acho que se pegar um empate tá ótimo, tá ligado? Eu sei que tem um medo do Palmeiras chegando, e realmente o Palmeiras é o único time que pode brigar com vocês pelo campeonato. Eu não acredito que o Grêmio vai forçar alguma coisa, o Bragantino, o próprio Flamengo que vem instável, eu não acredito. É o Palmeiras mesmo, e o Palmeiras tá focado na Copa Libertadores. Então é isso que eu queria falar pro amigo botafoguense, tá ligado? Enfim, eu falei isso porque hoje foi um grande número de torcedores do Botafogo, pegaram praticamente todo o espaço do visitante lá. Fazia muito tempo que eu não via um visitante com tanta gente, até porque não pode mais clássico, né, com torcida visitante. Geralmente as torcidas visitantes dos rivais do Corinthians lotavam ali aquela parte, né? E tirando os rivais, geralmente a torcida do Flamengo também lota ali, né, porque é uma torcida numerosa, mas raramente tem tanta torcida, né? Por exemplo, desses jogos grandes, o ano passado veio bastante torcedor do Fluminense para a Copa do Brasil, né? Mas eu não acho que tinha tantos botafoguenses hoje. Tava bem grande ali o espaço. E tomaram tudo, achei legal, né? Porque eu nunca tinha visto o Botafogo em grande fase, né? A torcida tá acompanhando o momento dos caras, né? Mas enfim, o Corinthians hoje estreava o seu terceiro uniforme, né? O uniforme amarelo, em homenagem à democracia, né? Ao Direta já lá de 84. Tem vídeo aqui no canal falando sobre a camisa nova aí. Depois dá uma olhada aí, por gentileza, certo? E o Corinthians, ele tá com uma cena interessante, né? Com camisas, estreias de camisa, né? As últimas 6 camisas estreadas, o Corinthians venceu. Começou esse dado positivo desde a vitória contra o Boca ano passado, na fase de grupos, quando estreou o uniforme em homenagem ao ano de 2012, branco. Semanas depois, o Corinthians venceu o Bragantino fora de casa com o uniforme preto, também estreando, homenagem a 2012. E a camisa do Japão, no final do ano, já venceu o Atlético Paranaense. Esse ano, a camisa branca, em homenagem à democracia, venceu o Cruzeiro em casa, e com a camisa preta também, em homenagem à democracia, venceu o Santos na Vila, né? Agora venceu mais uma vez, em mais uma estreia de camisa, né? O Corinthians tá com uma cena legal, agradável, né? Nas estreias de camisa. O Corinthians tinha uma zica, né? Com camisas 3, né? Perdeu com a camisa roxa lá pro São Paulo. A camisa marrom, se eu não me engano, não venceu o primeiro jogo. Tomou 5 do Flamengo, né? Acho que aquele foi o primeiro jogo, né? Tinha tomado também 3 do Flamengo lá com a camisa do Senna. Enfim, agora parece que virou o jogo, né? Enfim, vou falar pra vocês que eu tava bastante preocupado, pra quem viu o vídeo aí
antes desse aqui, né? Com esse jogo, porque o Corinthians ele tinha 3 jogos antes do jogo contra o Fortaleza, que para a diretoria tá muito bem claro que é a prioridade do Corinthians, né? A Copa Sul-Americana na terça-feira. E aí você tinha esses 3 jogos e o Corinthians estava muito, e ainda está, né? Muito perto da zona de rebaixamento. E na minha cabeça, cara, tanto que era possível, como também o Corinthians deveria fazer, pelo menos 4 pontos para poder jogar a Copa Sul-Americana com tranquilidade, cara. O Corinthians fez. A distribuição de pontos não foi como eu imaginei. Eu imaginei até que o Corinthians pudesse perder hoje pro Botafogo, que o Botafogo é líder do campeonato, né? Mas eu esperava uma vitória contra o Grêmio, que não é um bom visitante. E eu esperava que de alguma forma o Corinthians conseguisse um empate lá em Fortaleza. Ou até hoje mesmo, um empate hoje e uma vitória contra o Grêmio, tá ligado? Você pedir pontos do Corinthians fora de casa é pedir muito, né? Acho que eu tava alucinando, né? Mas enfim. Mas 4 pontinhos, acabou que saiu, né? O Corinthians agora tá a 6 pontos da zona de rebaixamento, abriu 6 pro Santos, né? Mas continua na dificuldade aí, porque os caras, o Vasco cresceu, né? O Vasco cresceu. E o Santos também tá dando amostras de uma recuperação. O Corinthians ainda tem jogos dificílimos na sequência, depois da Copa Sul-Americana. Tem o São Paulo no meio da decisão contra o Fortaleza, né? Tem Flamengo e Fluminense. Então, assim, a chance de resgatar poucos pontos é grande, né? Então, essa vitória de hoje acabou sendo muito importante. Eu tava preocupado pro jogo de hoje, porque eu não sabia como é que o Luxemburgo ia montar a equipe, visando também a Copa Sul-Americana, que é a partida decisiva, né? A partida de mata-mata na terça-feira. Enfim, ele foi com 2 mexidas na equipe titular, né? Pode-se dizer assim. Na minha concepção, atualmente, o Corinthians sem Renato Augusto é um time reserva. O Corinthians não mostra força nenhuma sem o Renato Augusto. Então, como ele não começou como titular, eu fiquei meio assim, ih, tio, será que vai dar bom isso aí? Ele foi com Cássio no gol, que também estreou a camisa nova, camisa azul, terceira camisa de goleiros hoje. Cássio no gol, na lateral direito Fagner, no lateral direito Bruno Mendes. A dupla de zaga Gil e Veríssimo. Na lateral esquerda o Matheus Bidu. Aí ele fez o primeiro homem ali, o Moscardo, junto dele o Maicon. Mais na frente o Matias Rojas, né, jogou por dentro. O Pedro pela ponta direita, o Wesley pela ponta esquerda e no comando do ataque. Yuri Alberto, né, cara? Cara, foi um jogo assim, tecnicamente ruim, tá? Mesmo quando o Botafogo tava com 11 em campo, o Botafogo até chegava um pouco mais que o Corinthians, mas nada muito periculoso, né? Chute por cima, chute pra fora. Eu confesso pra vocês que eu esperava mais do Botafogo por ser o líder do campeonato, por ser também um visitante indigesto. Pô, o Botafogo, pô, venceu o Palmeiras fora de casa, venceu o Grêmio fora de casa. Foram resultados impressionantes, né? Venceu até o Flamengo. Aqui no Rio é diferente, né? O fora de casa lá, né? Mas enfim, então eu esperava uma partida mais difícil do Botafogo. É uma equipe competitiva, uma equipe forte fisicamente, é uma equipe boa defensivamente, no meu ponto de vista, tá ligado? Mas eu esperava um pouquinho mais de ataque. Eu achei o ataque do Grêmio, por exemplo, vendo no estádio, né? É claro também que o Corinthians pode ter melhorado e tudo mais, né? Mas o ataque do Grêmio é muito melhor do que o do Botafogo. Acontece muito mais coisas, né? O Botafogo é um pouco mais estático ali, o que acontece, o que eles fazem, né? Enfim. E tava um jogo meio que pau a pau, né? O Corinthians com muita dificuldade de criação, o máximo que tinha era o Rojas ali enfiando no Wesley e só. E aí o Marçal fez a boa pra nós, né? Uma bola que tava pingando ali, ele dividiu com o Pedro, totalmente irresponsável, né? Foi com a sola no tornozelo do Pedro. Na hora que teve a dividida, eu achei que era pra vermelho, na hora. Eu vi o lance de frente, né? Embora tivesse do outro lado do campo. Falei, pô, é pra vermelho. Aí o juiz o Klein lá chegou já dando amarelo. Eu falei, caralho, viado, vai ficar só no amarelo. Aí chamou lá a decisão do VAR, né? Falou que ia dar uma olhadinha lá. Eu falei, pô, vai ser expulso. Aí o juiz olhou lá na câmera lá, pô, não tinha como não expulsar, mano. O cara, o Pedro ganha a dividida, a bola vai por cima, ele sola, né? Por cima com o pé alto, mano. Cartão vermelho, né? Enfim, foi bem expulso, né? O Marcelo ainda depois eu vi, né, que saiu falando que foi roubado e tal, né? Eu vou fazer um vídeo amanhã falando sobre essa parada aí. Senão esse vídeo aqui de hoje vai ficar muito grande, né? Tem umas coisas a desenvolver que precisam de tempo, né? Pra passar minha linha de raciocínio. Enfim, aí o Marcelo foi expulso, fez a boa pro Coringão, né? E aí o Corinthians, ele teve praticamente toda a posse de bola no segundo tempo. Não ameaçou o Botafogo, porque o Corinthians é um time estéreo, né? Sem o Renato Augusto. Mal cria, é muito lento, né? Pra virar o jogo, pô. Tinha hora que o Pedro, lá na casa do caralho, tava, tipo... Ele tava implorando pra ele fazer o movimento, tá ligado? Ele tá assim, de frente, vendo a jogada aqui atrás,
E ele já tá assim pra avançar. Quando o Corinthians estava na esquerda, né? Ninguém virava, sabe? Aquelas bolas que o Renato vira, o próprio Cantígio às vezes vira, não tinha ninguém. E aí o Corinthians ficava em aproximação com o Wesley, às vezes o Yuri Alberto, que não conseguiu ser municiado no primeiro tempo, pô, ficou ali junto com os dois zagueiros do Botafogo, foi engolido ali, né? E aí você teve 2 ou 3 finalizações do Wesley, foi isso no primeiro tempo. Muito ruim o primeiro tempo de jogo, né? Mesmo o Corinthians com um a mais durante acho que os 15, ou desde os 15 do primeiro tempo, né? Muito tempo com um a mais, né? Aí pro segundo tempo o Luxemburgo vem com 2 alterações, né? Ele sacou o Moscardo e colocou o Renato Augusto. O Moscardo tomou um cartão amarelo no primeiro tempo, né? Aí ele colocou o Michael na base, deixou o Rojas como meio-campista direito, né? O Renato como meio-campista esquerdo. E entrou o Fagner no lugar do Lucas Veríssimo. Eu não sei se o Lucas Veríssimo sentiu alguma coisa, porque geralmente quem sai é o Bruno Mendes, né? Nesse tipo de situação. Entrou o Fagner no lugar do Lucas Veríssimo. Lembrando que o Lucas Veríssimo ficou fora contra o Fortaleza, né? Ele ficou no banco, somente que estava com dores no joelho, parece. E o Luxemburgo falou na coletiva lá no Ceará, né? Então não sei se foi pelo mesmo motivo, não sei se ele sentiu algo, foi cansaço, sei lá. Depois eu vou ver a coletiva do Vanderlei e apura isso aí com vocês. Aí, uma coisa diferente também, pode parecer bobagem, mas foi diferente, tava até conversando com meus amigos, né? O Bruno Mendes fez o zagueiro pela esquerda, né? Durante os últimos anos, quem fazia o zagueiro pela esquerda, quando não tinha o zagueiro canhoto, era o Gil, né? E com o Lucas Veríssimo tava fazendo a zaga pela esquerda. Dessa vez o Bruno Mendes fez a zaga pela esquerda. Não sei se o Luxemburgo identificou que aquele lado esquerdo precisa de um zagueiro mais rápido em todas as situações. O Gil não pode ficar do lado do Fábio, porque o Fábio precisa de alguém rápido. E não pode ficar do lado do Bidu, porque o Bidu precisa de proteção extra, porque ele não sabe marcar. Então pode ter sido por isso, não sei. Mas enfim, fez essas substituições e obviamente o Corinthians cresceu de volume, né? O Renato Augusto, quando entra em campo, assim, ele... Se os jogadores do Corinthians fossem cartinhas do FIFA, né? Todo mundo ganha, tipo, mais 2 de overall, assim, na hora, tá ligado? Aqui tem uns caras que é muito abaixo, né? Nível, tipo, 60, vai pra 62, não muda muita coisa. Mas, em geral, isso acontece quando o Renato entra em campo, né? E assim, nem foi uma partida genial do Renato Augusto, mas como o Corinthians tinha mais posse de bola, quando a bola caía no pé dele, ele tomava decisões mais rápidas, né? Como virar o jogo, tentar uma tabelinha aqui a colar com o Rojas ou com o próprio Matheus Bidu, tentar encontrar o Yuri, né? Enfim. E aí o Corinthians foi crescendo durante o segundo tempo, né? Uma finalização de fora da área do Matias Rojas, um chute de fora da área do Renato Augusto, uma sequência de escanteios pro Corinthians, nada assim, tipo, chance super criada, sabe, assim, clara de gol, nada. Mas o Corinthians foi melhorando em questão de volume, né? Foi ficando um pouquinho mais incisivo. E aí numa sequência de escanteios, né? O Corinthians permanece com a bola no campo de ataque, uma jogadinha ali do Bidu com o Romero, né? Aliás, outras 2 substituições, né? Na casa dos 10 minutos, entrou o Romero, entrou o Gustavo Silva no lugar do Wesley e do Pedro. O Gustavo Silva fez a ponta direita, o Romero a ponta esquerda. E aí nessa jogada aí do Romero com o Bidu fez o cruzamento. O Gil já tinha ficado na área já, porque tinha rolado um escanteio agora há pouco, um pouquinho antes, né? O Gil cabeceia, o goleiro do Botafogo faz uma grande defesa, aí o Gil chega afundando, né? Dá um chute no teto do gol. Acho que o estádio todo veio com ele, né? Pra chutar aquela bola, assim, ó. Veio quicando, né? Tipo, toma, tá ligado? E aí o Gil faz o gol, a arena explode. Depois eu vou falar um pouquinho também sobre a Neoquímica Arena, né? O sentimento que eu fiquei ali. E aí o Corinthians faz o gol. O Botafogo tava morto durante o jogo, nem contra-ataque conseguia. Depois que perdeu o homem deles lá, o Marçal, o Botafogo virou uma equipe totalmente frágil, né? Não tinha contra-ataque. Ele tava se resguardando para não tomar o primeiro gol e tomou o primeiro gol, né? E aí o Corinthians, diferente de outras partidas, ele ficou com a bola depois de fazer o gol, que foi importante para a manutenção do resultado. É claro que isso também influi muito, né? Quer dizer, tem grande influência, né, pelo fato do Botafogo estar com um a menos, né? E aí o Corinthians continuou com a bola, continuou rodando a bola com muita tranquilidade. O Botafogo tinha leves escapadas com camisa 7 deles lá, que é muito rápido, né? Mas o Corinthians conseguiu dividir, tomar todas as bolas praticamente, né? Enfim, o Corinthians também não foi perigoso depois do gol. Até parecia que o Corinthians ia tentar alguns contra-ataques quando o Botafogo saía um pouquinho, mas era muito assim, muito curto período, né, que isso acontecia. O Botafogo teve poucas vezes no jogo que tava com a bola, né? E aí, cara, permaneceu esse 1-0, depois o Luxemburgo faz a quinta e a última substituição, ele coloca o Fábio Santos no lugar do Matheus Bidu ali, para fechar a casinha.
E aí, como o corintiano não tem um dia de paz, né, um dia de sem ter sofrimento, no finalzinho do jogo, né, o Botafogo conseguiu uma série de faltas, né, que inclusive, pô, tem que fazer uma reclamação aqui formal pro Fagner, né, porra. Não fode, né, mano? Que porra de falta foi aquela ali, mano? O cara tava sem ângulo ali na ponta, na linha de fundo, ele chega quebrando o cara ali, deu uma ótima falta pro Botafogo bater. Na sequência também, na hora que cruza, né, a galera tira. A bola vem quicando, o Yuri Alberto era só dar um bicão pra frente, né, tava até o goleiro do Botafogo na área. Não, ele quis sair correndo com a bola, o cara do Botafogo tomou a bola dele, ele fez outra falta lateral ali, pô. Aí é pedir pra tomar no cu, né, mano? Mas graças aos deuses do futebol, nada deu errado pra nós ali, o Cássio saiu bem nas duas, conseguiu encaixar com tranquilidade, o Corinthians conseguiu vencer o líder do campeonato, Botafogo. Cara, grande vitória do Corinthians. Eu não vou cobrar muito desempenho hoje, eu acho que hoje tinha que vencer, cara, é simplesmente o líder do campeonato, era uma partida difícil. É uma partida que dá moral pro Corinthians chegar forte na Copa Sul-Americana, repetindo alguns jogadores ali. Eu reclamo às vezes do Matias Rojas, mas ele tem pouquíssimos jogos com o Renato Augusto e precisa ter essa parceria dos dois, e só vai conseguir jogando, tendo entrosamento. Então, foi importante essa sequência aí de 3 jogos antes do Fortaleza, né? E também da recuperação da data FIFA para ver se os caras conseguem dar uma entrosada. O meu único problema é a questão que às vezes o Corinthians joga 2 partidas seguidas com os jogadores e já não consegue repetir, né? Às vezes não consegue repetir nem pra segunda, né? Mas enfim, acho que também pela falta de viagens, vai ser 3 partidas na Neoquímica Arena, todas em São Paulo. Acredito que o Corinthians pode ter se beneficiado por conta disso também, né? Não sei, pra ter mais gás, né? Mas enfim, grande vitória do Corinthians. Poderia ter sido melhor? Poderia ter matado o jogo porque teve a posse de bola? Poderia ter sido mais incisivo. Mas, mano, venceu, eu acho que é o que importa, deu tudo certo. O Corinthians mal foi alvejado no jogo. É bem verdade também, o Corinthians pouco criou contra a equipe do Botafogo, mas eu acho que era meio que imaginado, né? Porque é o líder do campeonato, o Botafogo tem uma defesa muito boa, né? Enfim, o Corinthians venceu, grande vitória. Só correu um pouco de perigo ali no finalzinho, porque os jogadores do Corinthians foram cabaços, eles fizeram muitas faltas laterais, né? O que é uma tremenda burrice. Antes de falar dos jogadores individualmente, cara, eu queria falar do clima, né? Eu falei pra vocês, né, vieram muitos torcedores do Botafogo pra São Paulo pra ver o jogo, né, do Botafogo aí contra o Corinthians, né? Acho que eles estavam com esperança de que poderiam quebrar o tabu na Neoquímica Arena, eles ainda não venceram no novo estádio do Corinthians, né? São 8 jogos, se eu não me engano, 6 vitórias pro Coringão e 2 empates. Enfim, o Botafogo ainda não venceu o Corinthians em São Paulo, né? Até pela fase deles, veio uma grande torcida do Botafogo. E aí quando eu cheguei lá em Itaquera, né, mano? 8 da noite em São Paulo, dia de semana, pô, foi foda. Tava tudo, muito trânsito em São Paulo pra chegar, metrô lotado, né? E a arena tava um pouco vazia no comecinho do jogo, dava pra ouvir muito a torcida do Botafogo, tava cheia, né? Tava lotado, tava todo mundo já pronto pra ver o jogo, né? E os caras tão embalados e tal, né? Não vem no melhor momento deles, né? Mas vem embalados aí de ser líder do campeonato, a torcida tá confiante. Aí eu falei, puta, mano, hoje vai ter que ter, vai ser no gogó, né? Vai ser na voz aqui, quem tá no estádio vai ter que calar os caras de alguma forma. E, mano, eu senti que todo mundo comprou a ideia ali, pelo menos no setor que eu tava, sabe? Tipo, cara, vamos ter que cantar mais alto, tem que gritar mais alto, até abafar os caras. A torcida do Corinthians, eu já fui no jogo fora de casa do Corinthians, né? Alguns jogos fora de casa. É uma torcida diferente, né? A torcida do Corinthians não para de cantar, então qualquer momento no estádio do mandante que os caras não tá fazendo barulho, você ouve a torcida do Corinthians. As outras torcidas, e característica de torcida, né? Eu acho a torcida do Corinthians melhor por conta disso, né? Mas enfim, quando você começa a abafar os caras, eles param de cantar, né? Ficam na maciota. Depois o maluco foi expulso, a Neoquímica Arena foi junto, né? Já tava junto com o time ali pra poder abafar a torcida do Botafogo. E isso é muito legal. Foi um trabalho externo ali que a torcida fez, eu gostei muito. Aí depois o Corinthians engoliu o Botafogo, né? O Botafogo não fez mais nada. Ficou difícil pro lado dos caras também, né? Vamos lá, Cássio. Cássio pouco trabalhou no jogo. O cara teve um lance no primeiro tempo que o Lucas Veríssimo recua pra ele, que ele domina assim no susto, né? A bola ia entrar, velho, no gol, né? Porque a bola foi reta. Aí ele pega e toca de lado, né? Pô, ele deu um maior susto ali.
O Lucas Veríssimo e o Cássio já protagonizaram 2 dessas já, né? Em pouco tempo ali de parceria, estão fazendo a Fiel sofrer, né? Ter calafrios, né? Enfim, e rolou isso aí. E de resto, o Cássio foi bem ali no final do jogo, quando precisou encaixar as bolas ali nos cruzamentos, então foi uma partida do Cássio, né? O Bruno Mendes fez um bom primeiro tempo, ajuda muito pouco, né, no setor da criatividade, né? Ainda mais se o Renato Augusto ali poder fazer as viradas. Ele foi seguro ali na defesa, mas não ajudou muito no ataque, né? Partida ok do Bruno, foi uma boa partida. O Gil fez o gol, fez uma boa partida também. Teve ali o entreveiro com o Diego Costa no finalzinho também. Quem é que não tem entreveiro com o Diego Costa? Ele é um sujeito folgado, né? Enfim, boa partida do Gil, boa partida do Veríssimo também. O sistema defensivo do Corinthians foi bem, né? O Botafogo também não criou muito, né? Não deu muito trabalho pro Corinthians. Mesmo antes da expulsão, e aí piorou, né? O sistema ofensivo dos caras após a expulsão. O Corinthians ficou na maciota ali na defesa. Gostei da partida do Matheus Bidu, foi bastante influente no campo de ataque, né? Não teve muito problema também com o ataque do Botafogo, então ele ficou full time ali no ataque do Corinthians, né? Fez o cruzamento pro gol, não vai contabilizar a assistência pra ele, né? Porque foi gol de rebote do próprio Gil, né? Mas ele que fez o cruzamento pro Gil na cabeça do Gil. Foi uma grande partida do Matheus Bidu. O Moscardo tomou um cartão amarelo um pouco estúpido no primeiro tempo, ele matou um contra-ataque ali, não julgo, né? Acho que eu faria o mesmo. Mas também poderia ter se respaldado. Tá fora do jogo contra o São Paulo, né? Depois da Copa Sul-Americana pelo Brasileiro no Morumbi. O Corinthians com uma série de desfalques para pegar o São Paulo depois, né? Enfim, não foi uma partida incrível do Moscardo. Acabou sendo sacado no segundo tempo. Mas ele é um cara diferente, né? Ele corre no meio do campo ali, tenta fazer jogadas sempre em vertical, né? Às vezes ele falta parceria para ele para combinar essas jogadas, né? O Maicon. Boa partida do Maicon também. Ligado ali no meio campo. Às vezes o Maicon é meio burro no ataque, né? Tipo, é uma jogada simples pra ele fazer, ele erra. Mas ele tá sendo bastante combativo nos jogos do Corinthians, né? Corre muito o Maicon, né? Tem se esforçado bastante. Não tem muito o que se pedir a mais do Maicon, tá ligado? Eu acho que é mais a questão do ajuste na equipe. Ele vem se doando bastante, né? O Rojas, foi uma das melhores partidas do Rojas aí nos últimos tempos, que eu não tenho gostado muito dos jogos dele. Faltou um pouco de entrosamento com os outros jogadores, né? Mas ele conseguiu umas enfiadas no Wesley, no próprio Pedro, né? Foi um pouquinho mais decente hoje, né? Conseguiu uma boa finalização, assim como tinha conseguido contra o Grêmio de fora da área, que fez o goleiro trabalhar, ele bate bem de fora, né? A questão do Rojas eu acho que é entrosamento apenas. Hoje não jogou de sapatênis, né? Não tava escorregando tanto, jogou de chuteira. Tá ótimo já, né? O Pedro não fez um bom jogo. O Pedro, eu tenho uma coisa pra falar, ele deu um chapéu espetacular no cara do Botafogo na linha de fundo. Ele tira a bola do chão, assim, aquele chapéu perfeito, que a bola passa triscando a cabeça do maluco, tá ligado? Chapéu lindo. Mas foi só isso também. Errou tudo que tentou, muito afobado, né? Concordo que muitas vezes ele fez a movimentação correta e a galera não passou pra ele, mas foi um jogo ruim do Pedro. O Wesley foi o melhor jogador em campo do Corinthians no primeiro tempo, não conseguiu manter o nível pro segundo, foi depois substituído, né? Mas foi uma partida ok do Wesley. O Wesley, ele é um dos mais constantes aí dos meninos da ponta, tá ligado? Ele já tem uma cara de jogador já. Só que ele precisa ser menos burro também, né? Às vezes ele precisa fazer umas jogadas um pouquinho mais estratégicas, né? Mas ele tem um contra um formidável, né, cara? Enfim. Quem entrou? Pô, o Renato entrou bem. Foi decisivo também, né? Deu uma inspiração para esse meio campo ali. Já o Corinthians estava com a mais e tinha a obrigação de tentar alvejar o Botafogo. O Fagner. Pô, o Fagner jogou ok, né? Ele não estava se entendendo muito bem com o Pedro. E nem depois quando entrou o Gustavo Silva. Mas ele foi burro pra caralho ali no finalzinho, pô, eu fiquei puto com o Fagner, né? Outro também que tá fora do jogo contra o São Paulo, né? Depois desse cartão amarelo estúpido. Não só pelo cartão, mas a falta foi idiota do Fagner, né, cara? Porra, não fode, né, Fagner? Os caras que entraram, tem o Gustavo Silva, cara, tô um pouco preocupado com ele. Ele não tá tão veloz quanto ele era antes da lesão. É uma lesão maldita essa, né, do joelho, você nunca volta igual. Ele tava sem confiança pra dar o passe, sem confiança pra finalizar, sem confiança pra fazer os dribles que ele fazia já antes da lesão dele. Pode ser também questão de só apenas de ritmo de jogo, mas eu acho que a lesão tem impacto sim, viu? Preocupado com o Gustavo Silva. O Romero entrou bem também no jogo, fez a jogadinha com o Bidu pro gol do Corinthians, né? Ele entrou tentando arrumar uns contra-ataques pro Corinthians, nenhum deu certo, né? Enfim, o Corinthians não teve pouca chance de contragolpear, né, o Botafogo depois do primeiro gol, porque o Botafogo ele não se expôs, né, depois do primeiro gol.
mas ainda assim se expôs em raríssimas oportunidades, né? O Corinthians não aproveitou. Fábio Santos, não tem muito campeonato do Fábio Santos, ele entrou ali e fez o feijão com arroz. Esqueci de falar do Yuri Alberto, né? Acho que eu pulei lá nos titulares, né? O Yuri, cara, fez um primeiro tempo que a culpa não foi dele, ele foi bem marcado e o Corinthians estava sem criatividade, foi muito pouco acionado. Mas no segundo tempo o Yuri deu umas yurizadas, né? Ele correu bem, se esforçou como quase sempre, né? Mas ele, pô, teve... aí sim tem que reclamar. Teve um contra-ataque que o Renato Augusto lança pra ele, que ele poderia matar de peito pra frente. Ele dominou errado, a bola foi pra lateral, aí tipo lateralizou a jogada, tava todo mundo muito longe, né? E esses contra-ataques do Corinthians tem que ir sempre pra frente, porque o Corinthians lança e ninguém acompanha, né? Quem tá sendo lançado, né? Então você espera um pouco mais de qualidade mental, né? Do jogador que pega a bola ali na frente, porque vai ter que ser com ele ali, né? Enfim, o Luxemburgo, cara, eu acho que a equipe titular não tem muito o que fazer. É preferência de Renato ou Bidu, Fábio ou Bidu mesmo. Acho que os dois têm coisas ruins e boas para agregar. Eu acho que o Bidu ele entrega mais positivamente, só que ao mesmo tempo ele faz mais cagadas do que o Fábio, tá ligado? O Fábio eu acho que ele entrega quase nada de positivo pro time, mas ele faz menos cagadas. Depende em que situação isso pode ser útil, né? O Renato Augusto é titular, então acho que não foge muito disso, cara. Eu acho que o Wesley ou o Pedro fica fora e o Rosa vai pra ponta, pra deixar ali o meio campo com o Renato, Maicon e Moscardo. Não acredito que seja uma tendência ser o meio campo ser Matias Rojas e Renato. É um meio campo pouco combativo. Hoje deu certo porque o Botafogo tava praticamente fora do jogo já, né, rapaziada? Falei aí que ia ter menos de 30 minutos. Uma falácia, né? Assim como a diretoria do Corinthians. Me perdoem pelo podcast aí de novo, mas tá completinho aqui o pós-jogo de Corinthians 1, Botafogo 0. O Corinthians subiu para a 10ª colocação, abriu 6 pontos para a equipe do Santos, né? É um alívio momentâneo, eu sei disso, mas é um alívio e uma confiança extra para essa Copa Sul-Americana. Dito isso, rapaziada, deixa o like aí no vídeo, se inscrevam no canal e vai Corinthians!